Buenas. Nessa sessão a gente vai falar do Expected Shortfall, que é uma medida de risco que muitos gostam, eu pessoalmente também gosto de analisar, porque além do Value at Risk, do valor em risco, o VAR, que mede qual é a perda máxima que você pode ter dentro de determinado nível de confiança ou significância, você pode perder mais do que o VAR. E o Expected Shortfall, ele está medindo justamente, olha, quanto que seria a perda média que eu teria se eu perder mais do que o meu valor em risco, mais do que o VAR. E isso é interessante ter na cabeça, até porque você pode ter perdas catastróficas, ou talvez nem tanto. Então, é bom saber não somente o VAR, mas também assim, olha, se for além, se eu perder mais do que o VAR, a gente está falando de quanto? Em média. Então, cuidado, porque é uma média, tá? Mas é bom ter essa referência. E é isso que mede o expected shortfall. Então, vamos ver como a gente calcula, como é que a gente mede. Primeiramente, vamos definir aqui o que é o expected shortfall. Então, eu posso definir o seguinte, é a perda esperada, ou nossa expectativa de perda, tá ok? Dado que tivemos ou podemos ter perdas superiores a um certo valor em risco, ou value at risk, ou VAR, tá ok? Que foi definido pela gente, tá certo? Definido previamente. Então, essa é a ideia. Essa perda esperada, a gente pode calcular, imagine isso daqui como se fosse, por exemplo, uma perda média. Então, mas veja o seguinte, primeiro eu tenho que definir um VAR, tem que definir um nível, para definir o VAR tem que definir um nível de significância. Depois que eu definir esse VAR, aí sim eu posso medir o expected shortfall. Só para a gente dar uma retomada aqui, isso aqui a gente já viu em outro vídeo sobre o VAR, na verdade a gente tem mais de um videozinho sobre o VAR. Esse aqui está definindo o VAR paramétrico. Então, o que acontece? Eu tenho uma determinada distribuição aqui de frequência, tá certo? Deixa eu pegar a distribuição original. Tem uma distribuição aqui de frequência ou de probabilidade aqui, então tem os retornos aqui, a frequência ou a probabilidade. Aqui eu vou definir, eu tenho um valor esperado de retornos, por exemplo. Eu defino o VAR, ou seja, qual que é a perda máxima que eu posso ter dentro de determinada probabilidade ou nível de significância. Então, eu defino o alfa, que vai me dar essa probabilidade, qual que é o nível de cobertura. E, sabendo o alfa e essa distribuição, eu chego nesse R estrela. Com isso, eu vou conseguir calcular o meu VAR, tá? Que vai dizer justamente o que vai ser o meu VAR. É a diferença entre o retorno esperado e esse retorno que eu tenho, que cobre esse alfa% aqui, o alfa de significância. Tá joia? Então, aqui é o VAR. Vou transportar para cá, porque agora, o que eu tenho aqui? Então, fazer a nossa distribuição aqui de frequência. Usar ali do exemplo. E a gente vai fazer também isso aqui no Excel, então tem os retornos
de algum ativo, por exemplo, do Ibovespa ou de uma carteira. Eu tenho aqui a frequência, pode ser a probabilidade com que eles ocorrem, tá ok? E vou desenhar aqui, escolher um verde aqui, diferente. Deixa eu ver, vou fazer aqui mais ou menos, está mais ou menos aqui no meio. Então tem essa minha distribuição de frequência aqui. Mais ou menos bonito. Tá aí. Nossa distribuição de frequência. Vou colocar aqui o nosso retorno esperado. E aí a gente vai calcular o VAR. Para calcular o VAR, eu tenho que definir o alfa. Então, eu vou definir aqui o alfa, que vai ser a nossa significância. Calcula aqui essa marca aqui, que vai me dar esses alfa por cento. Tá certo? Então, esse retorno aqui que eu vou ter vai ser função desse alfa. Então, a gente tem que definir esse alfa. Isso é definido por quem está fazendo a análise. E aí a gente vai ter finalmente o VAR, que é essa diferença aqui, como a gente estava mostrando ali rapidinho. Só que aquela coisa, né? Eu posso perder aqui, até esse ponto aqui, com determinado grau de confiança. Então tem um VAR aqui de alfa. Vou dizer aqui que sejam retornos diários, tá? Porque o VAR a gente tem que dizer não só o nível de significância, mas a gente tem que dar o período. Então, se é por dia, por mês, por cada 15 dias. Só que a gente pode perder mais. Então, o que é perder mais? É esse pedaço aqui, da curva. Então, eu tenho essa curva aqui e eu posso perder mais do que o VAR. Tá certo? Então, essas perdas aqui são as perdas superiores ao value at risk que foi definido. Se eu mudar o alfa, mudo o VAR. Se muda o VAR, ele vai mais para cá, a barrinha vai mais para cá ou vem mais para cá, dependendo do grau de significância da cobertura da curva aqui que você quer dar. E aí você vai ter um outro nível de perda também. Então, com essas perdas aqui, ou conhecendo essas perdas, aí eu posso calcular o expected shortfall. Então, o que é o tal do expected shortfall, o ES, vai ser assim, já que eu tenho as perdas, eu calculo a média dessas perdas. Isso vai ser o nosso expected shortfall. É isso aí, não é nenhum. O nome pode assustar alguns e tal. Nossa, que bicho estranho, deve ser complicado e tal. Não, não é. Na verdade, é assim, o que dá mais trabalho é calcular o VAR. Depois que você tem aqui os dados e travou o VAR, é depois calcular esse daqui. Então, expected shortfall, a gente está falando dessas observações que estão aqui dentro, essas perdas superiores ao VAR. Tá bom? A gente tem uma fórmula que é para calcular o expected shortfall, da mesma forma que eu peguei aqui, o VAR paramétrico, tá? Então, se eu uso uma distribuição normal, eu consigo chegar na fórmula aqui do VAR paramétrico, ou seja, dessa perda. Eu também posso fazer isso com o expected shortfall. E então a fórmula dele vai ser dada da seguinte maneira.
Pego aqui, vou fazer com esse azul mesmo, já que eu adotei esse azul. Então, o expected shortfall, supondo distribuição normal, distribuição normal ou gaussiana, aí eu consigo calcular o expected shortfall da seguinte maneira. Dado um nível de significância, isso vai ser a média das observações. Então, deixa eu ver qual que é o termo, eu usei o retorno esperado, foi o que a gente usou aqui, mais o desvio padrão da distribuição. Então, ó, o desvio padrão está aqui, ó. Não vamos perder o foco aqui. O desvio padrão tá aqui, ó. Tá certo? Então, aqui eu pego esse desvio padrão e multiplico. Agora vem um trem aqui enorme. Vou usar a seguinte notação aqui. Um φ. E aqui essa outra notação elevado a menos 1 de alfa sobre 1 menos alfa, onde φ é a distribuição normal, a função da distribuição normal, tá? E essa função, essa outra função aqui, que deixa eu copiar o símbolo direitinho, parece uma nave lá do Star Wars, elevado a menos 1, é a função distribuição normal acumulada, ou cumulativa, como alguns gostam de chamar, inversa. Ou é a função inversa da distribuição normal cumulativa ou distribuição normal acumulada. Vou colocar aqui onde. Essas funções, você tem fórmula, quem quiser procura em livro de estatística, você tem as fórmulas para essa. Ou o que a gente vai fazer? A gente vai pegar direto lá do Excel, onde fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, vocês vão ver que e a gente vai usar a disfunção, só uma coisa, eu estava esquecendo isso aqui, normal padrão, tá? E aqui a distribuição normal padrão também. Padrão quer dizer média 0, desvio padrão 1, tá? Então, no Excel, essas funções são... Essa aqui chama dist.normp.n. Essa aqui chama inv.normp.n. Então, a gente já tem essas fórmulas aqui, essas funções prontinhas lá no Excel. É o que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá mover para o Excel, fazer um exemplo prático, onde eu peguei alguns índices que vocês estão vendo aqui. Então, tem aqui o Ibovespa, o dólar de venda, o IMAG, que é um de renda fixa,
E agora, eu vou trabalhar com o Ibovespa, tá? Então, eu vou esconder aqui esses dois aqui, só para não ficar assim tão, vamos dizer, poluído. E agora eu vou fazer o seguinte, vou definir aqui um alfa. Então, eu vou colocar aqui 95%, depois a gente muda, ok? Então, fiquem tranquilos, isso a gente muda aí depois à vontade. Vou colocar uma casinha depois na vírgula aqui. Agora, eu vou colocar aqui o número de observações. Então, eu vou colocar aqui 2, isso mais 1. Aí eu dou 2 cliques. Aí a gente pode ver o seguinte, olha, eu tenho aqui, vou pegar aqui com os dados, 691 observações aqui numéricas, ou seja, cotações do índice Bovespa, mas eu vou trabalhar com retornos. Então, vou pegar aqui o retorno de um dia, menos retorno do outro, sobre o retorno do dia anterior, tá ok? Então, eu tenho aqui esses retornos diários, então, eu tenho aqui, e já calculei, dei 2 cliques lá no cantinho, já para ganhar tempo, tem aqui os retornos, 690 retornos diários, então, de junho de 2018 até fevereiro de 2021. Então, já calculei aqui os retornos. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou colocar aqui o número de retornos, só para ter essa informação. Então, eu vou colocar conte.num, vai contar os números aqui. Então, tem 691 retornos. Tá joia? Muito bem. Eu vou colocar outra corzinha aqui, só para não misturar, porque isso aqui, os retornos não foram, eles já foram calculados. Então, tá aqui ó, a fórmula, contei aqui os retornos. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o VaR histórico. Então, a gente viu a fórmula que eu mostrei para vocês no papel do Expected Shortfall, usando a fórmula, supondo distribuição normal, mas eu vou calcular agora também o histórico. Então, aqui, histórico. Vamos ver aqui, o VaR. Mas por que você tem que calcular o VaR? Lembrem-se, o Expected Shortfall é a média, ou o valor esperado das minhas perdas além do VaR. Então, se eu não tiver calculado o VaR, eu não consigo calcular o Expected Shortfall. Mesmo a fórmula, quando a gente olha, ela, na verdade, ela está calculando o VaR ali, é que não fica muito tão transparente, mas ele está calculando o VaR ali, tá? E está fazendo uma manipulação ali. E aqui eu vou colocar o Expected Shortfall. Só preciso fazer uma coisa, deixar um espaço aqui. Porque o que eu vou fazer? Para calcular o VaR histórico, eu preciso classificar esses dados. Então, eu vou usar a função classificar, tá? Aí eu marco esta região aqui, que são os retornos. Então, só preciso fazer isso. Então, uso a função classificar. Vou usar essa coluna e eu quero, segundo o terceiro parâmetro, na verdade, eu quero da maneira ascendente, do menor para o maior. Então, tenho aqui, o classificar esse segundo parâmetro 1, eu só tenho uma coluna, então, na verdade, nem precisava colocar nada, tá? Eu vou colocar só porque eu gosto de preencher sempre os parâmetros para não ter erro. E o terceiro parâmetro, esse sim é importante. É de maneira descendente, que eu quero classificar os retornos do menor para o maior, ou seja, do mais negativo para o mais positivo.
Então, vou usar a função classificar. Eu poderia também copiar esses dados e organizá-los e tal, ou já ordenar esses dados. Se ordenar esses dados com as fórmulas, só vai dar caca. Eu poderia copiar, colar como dado, como valores, sem as fórmulas, e aí ordenar. Mas isso aí, se eu mudo uma coisa, também vai ter que mudar tudo. Se eu usar a função aqui, ó, ele já me deixa tudo. Olha que bonitinho. Já deixou tudo classificado do maior. Só vou formatar aqui, colocar um percentual, já que é retornos. Aqui, do menor para o maior retorno. E aí a beleza é que se eu mudar alguma coisa, por exemplo, digitei errado aqui os retornos, a cotação aqui deveria ser 56, ou melhor, deveria ser 100, para dar um retorno bem negativo, 150 mil. Aí, ó, vejam que ele já fez, recalculou tudo, tá certo? Então, já mudou, vou voltar ao anterior, ó. Se mudar algum dado, ele já recalcula tudo, então já fica tudo amarradinho. Isso é o legal da planilha, se vocês fazerem tudo amarradinho, porque mexe num lugar, ele já atualiza tudo. Muito bem, aí eu vou calcular o VAR. Como é que eu vou calcular o VAR? É o seguinte, primeiro, eu quero saber qual que é a observação correspondente ao alfa. Então, para fazer isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui os 690 e multiplicar. Eu quero os retornos negativos, tá? Então, multiplico por 1 menos esse alfa. Então, aqui, ó, essa é a observação 34,5. Então, por que a 34,5? Porque eu comecei a contar assim, ó, o mais negativo é 1, o segundo menos negativo, o segundo mais negativo é 2 e assim por diante. Então, aqui, ó, a observação 34,5, vou colocar também uma corzinha aqui nelas, seria essa aqui, ó, tá entre esses dois valores aqui. Seriam essas funções, esses valores, melhor falando, que estariam próximos ali, ó, aos 5% das mais negativas, tá? Ou eu tenho, da outra forma, eu tenho 95% das observações acima de menos 2,53%. Ou eu tenho 5% das observações abaixo de menos 2,53%, que é o nosso VAR. Então, aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um PROC-X, a gente tem um vídeo explicando o PROC-X, eu quero procurar o valor 34,5, tá certo? Aonde? Nas observações, tá ok? A matriz de retorno, ou seja, que dado eu quero que ele me devolva? Eu quero que ele me devolva esse retorno negativo aqui, tá? O legal do Excel é que ele já copia, quando ele já coloca esse hashtag aqui, o sustenido, que é que ele vai copiar os mesmos dados aqui da série anterior. Se não encontrar o dado, o PROC-X fala assim, ó, aí eu posso colocar uma mensagem, não achei. Ao invés de dar erro, eu escrevo uma mensagem. Isso é uma coisa legal que trouxe o PROC-X. Então, ao invés de PROC-V, eu poderia até usar o PROC-V aqui nesse caso, mas estou usando o PROC-X até para a gente experimentar que ela tem essas novidades. Qual que é a correspondência? Olha, é o seguinte, eu quero a opção o menos 1. Menos 0 quer dizer correspondência exata, menos 1 quer dizer correspondência exata ou próximo item menor, ou posso colocar o valor 1, que é a correspondência exata, ou item maior, ou a opção 2 é
correspondência com caractere coringa, quer dizer que eu posso colocar assim principalmente cadeias de caracteres que eu quero achar partes de nomes, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero ser conservador, eu vou... quando a gente está falando de expected shortfall, risco e tal, eu quero pegar assim, ou acha o 34,5 ou acha o item mais próximo, menor, porque seria uma perda maior. E aí a última opção é como quero pesquisar. Eu quero pesquisar do primeiro para o último, então eu escolho a opção 1. Ok? Então tá aqui. Esse daqui seria o nosso var, que foi que a gente passou ali, ó, na opção lá, o equivalente ao 34,5 menos 2,53% ao dia, tá? E agora eu vou calcular o expected shortfall, que ele é a média do quê? Então, vou usar o média C. Eu não quero a média geral. Então, olha legal, vou usar aqui, ó, vou marcar todo o intervalo aqui, tá? Então, ele vai calcular isso daqui. E agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Do concate, que eu quero que ele concatene o seguinte e mostre só os valores que sejam menores ou iguais ao proc_x. Vou usar o proc_x aqui de novo. Também é só para exercitar. Que ele vai procurar esse var aqui, ó. Agora eu vou procurar o var, hein? Tá? Aonde eu vou procurar esse var aqui? Eu vou procurar justamente aqui. E aí, a matriz retorno, nesse caso, eu quero que ele me dê do mesmo lugar, que já está ordenadinha. Tá? Eu poderia também buscar aqui a observação, funciona da mesma forma. E se não encontrado, eu não vou colocar nada aqui. Vou escrever deu erro. Legal colocar essas mensagens. E eu quero agora correspondência exata. Por que eu quero correspondência exata? Porque ele já me deu o var exato. Eu já calculei o var exato. Tá? E aí nem preciso colocar os outros parâmetros. Vou deixar sem esse. E fechei tudo. Não, tem que fechar aqui o concat. E aí, fechei o concat. Falta, eu só preciso colocar o terceiro parâmetro, que é o intervalo de média. Então, qual que é o intervalo de média? Por coincidência, são os mesmos valores aqui que a gente está procurando, que eu estou fazendo a busca. Tudo bem? Mas eu poderia buscar aqui a observação para me trazer o valor do var, para me achar o valor aqui correspondente a 34,5, que foi que a gente usou para calcular esse var. E aí, dessa forma, ele vai calcular a média só se encontrar valores menores do que esse var. Tá? E aí eu poderia usar, por exemplo, não só o G3, poderia usar, por exemplo, a coluna F dos dados básicos aqui. Então, eu vou procurar o var aqui, ó, nessa coluna F. Tá? Também funciona. E aí, chego aqui no nosso cálculo. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Não, aí eu fiz bagunça. Peraí, deixa eu voltar aqui para o G. Pronto. Agora sim. Senão ele estava procurando numa coluna e fazendo a relação na outra que não tinha nada a ver. Então, aí eu tinha que mudar as outras fórmulas também. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso expected shortfall. Então,
Então, aqui, essa é a nossa perda média ou perda esperada acima do VAR. Então, tá aqui. Se eu mudar aqui, ó, mudar para 90%, ele já vai atualizar tudo. Então, eu já vejo aqui, ó, a perda aumentou, a perda média aumentou. Antes, aliás, ela diminuiu. Por que ela diminuiu? E aí uma coisa interessante, hein, pessoal? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, uma bordinha aqui. E aí eu vou explicar que bicho aconteceu aqui. Por que o nosso expected shortfall diminui quando eu mudei aqui o alfa de 95% para 90%? O meu VAR, aí eu estou cobrindo menos perdas, eu estou travando aquela distribuição antes, tá certo? E aí o que acontece? Ah, mas tem muito mais cenários de perda. Sim, mas eu tenho perdas menores. Tem as perdas grandes que estão lá naquele extremo da cauda, mas eu tenho um monte de perdas menores. Quando eu faço a média, que entre as perdas menores, na média eu vou perder menos, tá? Então, quando a gente sobe aqui esse alfa, repare que o expected shortfall sobe também. Olha aí, mudei de 90 para 99%, o expected shortfall aumentou. Por quê? Porque o VAR está cobrindo um período, uma perda maior. Quanto que eu posso perder mais ainda? Na média aí está sobrando só valores extremos. Por isso o expected shortfall ficou bem maior aqui. Tá? E aí agora eu vou calcular com vocês esse aqui é todo o... Opa, voltando aqui. Esse é o cálculo do expected shortfall histórico, e calculamos aqui o VAR histórico também, tá? Só para a gente não perder aqui a referência. E agora vou calcular usando o paramétrico, assumindo distribuição normal ou gaussiana. Então, para fazer isso daí, primeiro eu vou calcular a média, porque é o parâmetro ali que a gente viu na fórmula. Preciso calcular o desvio padrão. Aí eu vou calcular a inversa da normal acumulada. Vou calcular a distribuição normal por padrão. Esqueci de escrever aqui padrão também. E, finalmente, aí calculo o expected shortfall. Então, vou aumentar aqui mais para a gente ver. Vamos ver esse aqui para cá, só para não ficar longe. As fórmulas estão amarradinhas, então a gente não tem erro algum aqui. Então, aqui a média. A média, aqui eu vou calcular a média de todos os retornos. Aí, tanto faz calcular o da coluna F como o da coluna G. O da coluna G foi só, eu classifiquei o da coluna F, a média não muda. Ao dia. Vou calcular o desvio padrão. Como eu estou olhando já os dados históricos e tal, não estou fazendo uma projeção aqui, vou usar o desvipad P, que já é o da população, tá? Vou aumentar o número de casos aqui. Também o desvio padrão é ao dia. Agora eu vou calcular a inversa, então inversa normal padrão. Então é inv.nomep.n. E aí eu vou ter que informar qual que é o alfa. Então estou colocando aqui o alfa, 2,32. Deixa eu voltar para 95% aqui, pronto. Só para a gente ter como referência. E agora calculo a distribuição normal padrão, usando como referência o
inverso da normal acumulada. O segundo parâmetro é para dizer se eu quero que calcule a distribuição normal acumulada ou a normal, ou somente a função densidade de probabilidade. Aí eu vou colocar falso ou zero para indicar que eu quero a função distribuição de probabilidade. Eu não quero acumulada nesse caso. Tá? Então, agora com esses dados, aí é só aplicar a formulinha ali que a gente viu. Pega a média, soma o desvio padrão, que multiplica essa distribuição normal. Foi aquele sinal φ que eu usei. Essa distribuição normal padrão, calculada a partir da inversa da normal. Então, pega aqui a observação e divide esse resultado por 1 menos o alfa, que está aqui. Quem quiser pode colocar parênteses aqui, não precisa nesse caso, ele vai seguir a precedência bonitinho, vou colocar só por referência, e está aqui, 4,138, esse seria o nosso VAR paramétrico. Então, já tem os dois aqui. Vou aumentar aqui o tamanho aqui só para caber tudo. A gente faz uma gracinha aqui, coloca a barrinha. Pronto. Não preciso de todas essas casas aqui, diminuir esse número de casas. Está aqui o nosso expected shortfall paramétrico, usando aquela fórmula. Aqui deu negativo, usando o histórico, é o similar aqui, esse expected shortfall é a perda, ou seja, a gente está perdendo 4,138, como aqui está perdendo historicamente, a média dos dados históricos é 478. Então é sempre legal fazer essa comparação do paramétrico com o histórico, até para ver se a gente tem assim, uma diferença muito grande, que pode ser, porque essa diferença já está mostrando que essa nossa distribuição não é bem normal, tá? Aliás, já dá para perceber, ó, a gente tem caudas gordas aqui nessa distribuição. Então, vou mudar aqui o alfa, ó. Se mudar para 90%, ele já recalcula, até ficou perto aqui, ó. Expected shortfall histórico 3,45 e o paramétrico 3,53. Não ficou tão ruim. Agora, se vou aqui para 99%, aí deu uma discrepância enorme, por causa aí o efeito da cauda gorda. No histórico deu 10,97 de perda, no paramétrico 5,32. Então, se alguém estivesse usando o expected shortfall pelo paramétrico, estaria subestimando essas perdas, tá bom? Muito bem. Pessoal, esse é o expected shortfall, como a gente calcula a fórmula dele. Aí, para aplicar, você vai fazer a sua análise. Olhar só expected shortfall, sem olhar o VAR não faz sentido. Então, inclusive, quando a gente vai analisar risco, a gente usa várias medidas. Então, a gente olha desvio padrão, olha expected shortfall, olha o VAR, muda os níveis de confiança para fazer uma análise disso. Vou mostrar até em outro vídeo de programação R, que tem funçõezinha já pronta, tem um pacote chamado Performance Analytics, que já faz esses cálculos e mostra, inclusive, faz análise de sensibilidade. Então, assim, a gente já ganha tempo. Vou usar essa mesma base de dados até para poder fazer comparações. E, assim, aí eu uso outras medidas como máximo drawdown e assim por diante, para fazer uma boa análise de risco. Não se olha somente uma só medida. Tá bom? Até mais!